Salve galera, estou aqui no vídeo 2, né, parte 2, para falar aí sobre esportes, jogos e brincadeiras. Esse aqui é o vídeo número 2, volta aqui, tá, no meu canal e assiste a parte 1, mas lembrando, né, dá essa moral aí, clica aí, né, dá um curtir, compartilha, né, manda para a galera que está estudando para concurso, a galera que está na faculdade, que tem dificuldade de entender algumas metodologias e eu consigo aqui de uma forma mais rápida, né, e curta fazer com que você possa compreender essa metodologia aí, tá? Então, olha só, galera, presta bem atenção. No vídeo 1, eu já corrigi, né, todas essas partes aqui para vocês, né? Expliquei a diferença dos jogos, né? Falei um pouco da LDB para vocês, mas eu quero muito que você fique atento, principalmente nessa parte aqui desse quadro, tá? Que eu acho que se você procurar na internet você não vai encontrar. Então, aqui eu, através dos meus estudos, eu coloquei aqui bem esquematizado para você não esquecer e chegar na prova, ó, detonado, ok? E eu coloquei algumas relações aqui sobre jogos competitivos e cooperativos, mas lembrando que a maior referência dos jogos competitivos é quem? Fábio Broto. Tá aqui, ó. Vou destacar aqui, ó. Fábio Broto, ele é o autor de maior complexidade no sentido de falar sobre jogos cooperativos. Fechou? Beleza? E aí eu corrigi essas questões, depois volta lá para você, né? Se você não assistiu, volta lá e assiste, que vai ser extraordinariamente muito bom para você, tá? Outro detalhe aqui, eu falei do código esportivo, falei das capacidades físicas, o que é o recorde, tá? Falei das características do esporte e falei dos esportes da BNCC, né? E aí, o que acontece? Algumas aqui, já corrigi todas essas aqui, questão 6, então volta lá, assiste se você não assistiu, tá? E galera, e aí eu falo aqui dos esportes de marca, não, o esporte de precisão. Agora começando o vídeo 2, tá? Literalmente. Esporte de precisão, ele fala aqui, ó, com as modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico. Então, ó, falou de esporte de precisão, tu tem que saber que é alvo específico, tá? Não vai confundir. Wilton mais basquete, não tem que acertar a cesta, mas o objetivo da cesta não é que seja um alvo específico, tá? E se você só consegue acertar porque você invade o campo do adversário. Então ele é classificado segundo a BNCC como esporte de invasão, beleza? Então ele fala aí, ó, estático ou em movimento, comparando-se ao número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida, né, em cada tentativa maior ou menor do que o adversário, ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo, mais perto ou mais longe do que o adversário conseguiu deixar, tá? E alguns exemplos aqui é o curling, o tiro com arco, o tiro esportivo, a bocha e o golfe. Galera, esse exemplo aqui você tem que ser factual, gente. Você tem que saber mesmo, porque na prova eles vão cobrar isso aí. E aí, para ser legal, eu coloquei aí, né, os, os exemplos aí para vocês fixarem muito mais aí, fazendo uma relação direta com o quê? Fazendo uma relação direta com o esporte e a imagem que tem aí, tá? Então tá aí o curling, o tiro com arco, né? O tiro esportivo, a bocha, só que a bocha ali, né? Para pessoas ditas comuns, né? E tem a bocha adaptada, né? Por exemplo, nos Jogos Paralímpicos, ok? Beleza? Aí tem uns que usam a calha e tal, etc e tal, tá bom? E aí você tem aí, né, o Tyson Gates, sendo o maior atleta, né, de renome no golfe. Então, o golfe não é campo e taco, tá, gente? É de precisão, fechou? Então, vamos para o outro aqui, ó, técnico combinatório, tá? O técnico combinatório, galera, ele tem o quê? Ele reúne, olha o que fala aqui, ó, reúne as modalidades na quais o resultado da ação motora comparada aí à qualidade do movimento segundo o padrão técnico combinatório. Isso aqui se traduz com a palavra nota, tá? Nota. Gera nota, né? Então o cara vai lá, faz. Gerou nota tal, vai fazer essas comparações. E aí, quais são os melhores exemplos aqui? Ó? Ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais. Então, eu coloquei aqui, né? A ginástica rítmica, a ginástica artística, né? Então, para vocês perceberem. E outra coisa, gente, essa imagem fixa bem aqui, tá? Porque, por exemplo, argola é só masculino, barras paralelas só masculino, barras assimétricas é só feminino, tá? Então vocês têm que saber.
Barra fixa, é só masculino. Então, gente, em outro momento eu vou fazer uma aula só sobre ginástica, falando exatamente esses dados aqui. Professor, me confunda a rítmica com a artística. A rítmica, tu tem a obrigatoriedade do uso de um implemento. Quais são os implementos? São esses 5 que caem na prova, tá? Arco, bola, corda, massa e fita, não é maçã, em nome de Jesus, tá? Ok, fechou? Então, vamos pro próximo aqui, ó. E aí, me fala aqui, ó, rede de quadra dividida ou parede de rebote, tá? Então, é o outro. Já falei do técnico combinatório, agora estou falando de rede. Aí você vai lembrar logo de quem? Voleibol. Só esse? Não. Reúne modalidades que caracterizam arremessar, lançar ou rebater uma bola em direção ao setor de quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la na mesma forma que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto, quando eu falo um período de tempo, tá, gente? Mas não que tenha tempo, tá? Que o objeto do jogo está em movimento. Aí tá aqui, ó, de rede, voleibol, voleibol de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca, tá? E eu mostrei lá no vídeo 1 um exemplo da peteca, a mulher fazendo a batida, tá? Já os esportes de parede, pelota basca, raquetebol e squash. Esses três de baixo é importante que você saiba e tenha uma visualização desses esportes aí. E aí, para ser legal com você, eu coloquei aqui, tá? Então tá aqui a pelota basca, o raquetebol e o squash. Certinho? Perfeito? Vamos para cima? Beleza. Próximo aqui, ó, campo e taco. Então, quando eu falo campo e taco, ó, categoria que reúne modalidades que caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário, tá? No golfe, o cara rebate, ele tem um lançamento, ele faz o lançamento, tá? Pelo adversário. Não, o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes de bases ou a maior distância possível entre as bases, tá? Enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Então, os três exemplos que tá lá, tá aqui, gente. Não tem outros exemplos. Ah, pode ter outro? Pode ter outro, tá? Por exemplo, o croquet também, né? Parecido com o cricket, aquele pica-pau lá, que tem uma aqui, a outra aqui, a outra aqui. O cara segura, né? Como se fosse assim um martelinho aqui e tal, né? Ele tem que bater a bola, passar por aqui, depois passar por aqui, passar aqui. Esse aqui é o croquet, tá? Beleza? Tá lá no pica-pau, é só assistir. Não teve infância, volta lá e assiste. Fechou? Beleza. Então eu coloquei alguns exemplos aqui, tá, gente? Então tem aqui o beisebol, né? Eu tenho aqui o cricket, né? Que a parte desesportivizada virou o bat, tacobol, né? Ou bat, né? Ou tacobol ou bat, né? De acordo com a região do Brasil. E aqui nós temos o softball. Existe diferença? Existe uma diferença aí, tá, gente? A diferença bem básica é essa daqui, ó. O softball tem um arremesso de uma bola que ela é bem maior do que a do beisebol. O arremesso ele é mais por baixo, do beisebol o arremesso ele é um pouco mais por cima. Fechou? Bacana? Então, vamos à invasão ou territorial. Então, tem o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe de introduzir ou levar uma bola ou um objeto a uma meta ou um setor de quadra no campo defendida pelos adversários. Gol, cesta, touchdown, no futebol americano, que vale 6 pontos, tá? E protegendo simultaneamente o próprio alvo, a meta ou setor de campo. Então, carregando exemplos, basquete, o frisbee, o futebol, futsal, o futebol americano, o handebol, o hockey sobre grama, o rugby e o polo aquático. Galera, eu sou muito legal, coloquei tudo para vocês aqui, tá? E a última imagem, essa imagem linda que eu coloquei para vocês, tá? Qual é a imagem? O polo aquático, tá? Fechou? Bacana? Então, bora para uma questão? No que se refere à diferença entre jogo e esporte, ele está falando de brincadeira? Não. Jogo e esporte tem que sim estar na cabeça aquele quadro que eu passei há pouco para vocês, tá? Então ele fala aqui, assinar a alternativa correta. O jogo é usado para o lazer, enquanto o esporte é profissional. O jogo pode ou não ser físico, como o xadrez. Gente, xadrez não é jogo. Xadrez é esporte. Dama é jogo, tá? Então a B tá errada. Esporte é sempre físico. Não, xadrez é um exemplo que não é físico, tá? No jogo se joga com o outro, no esporte se joga contra o outro. E aí? Questão bacana, né? Por ser menos competitivo, o jogo é menos lesivo do que o esporte. Onde é que está escrito isso em relação à lesão? Não, não é também letra D, tá? E é o que na letra E fala: o esporte tem regras universalizadas, fixadas, rígidas, e o jogo não. Então é a letra
É, tá? O jogo é usado para o lazer? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Enquanto o esporte é profissional, gente, tem esporte educacional, tem esporte de lazer e tem esporte de alta performance ou de rendimento. Então, não é enquanto o esporte é profissional, não necessariamente, ok? Na letra C, no jogo se joga com o outro, tá? Só se for jogos cooperativos. Ele não falou qual é o jogo, tá? E no esporte joga contra o outro. Gente, contra o outro tem o jogo que joga contra o outro e com o outro, e o esporte joga contra o outro, tá? Então não está muito coerente a letra C. Por isso que a letra E é o gabarito. Fechou? Bacana? Questão 8 vai acabar, tá? E o basquetebol, enquanto conteúdo tratado em educação física escolar, atualmente classifica como uma categoria de quê? Gente, então é muito factual, muito fácil. O basquete, ele é o quê? É um esporte de alvo, tem que acertar a cesta? Não. Não tem nada a ver com isso aqui. Esporte de alvo, ele é um esporte de precisão. E o basquete, ele é um esporte de invasão. Facinho essa questão, já. Facinho a questão, mas ainda tem gente que erra, ok? Não é alvo, esporte de alvo. Nem existe isso no BNCC, tá? Existe de precisão. Tem de marca? Tem. Por exemplo, atletismo. Fechou? Bacana? Nona questão, gente. Sobre a esportivização e a desesportivização, né? Isso aqui é você pegar uma característica, uma atividade qualquer e transformar em esporte. A desesportivização é pegar um esporte, quebrar as regras e formar ele uma brincadeira, num jogo, ok. E é isso, basicamente é isso. São dois fenômenos opostos, né? Então, enquanto um transforma em regras rígidas, o outro destransforma as regras rígidas, tá? A prática das atividades físicas e esportivas, tá? Aí fala aqui, com base nos conceitos da alternativa correta. Alternativa correta, tá? A exposição e a desexiposição são dois termos que se referem ao mesmo fenômeno, já está dizendo lá em cima que são opostos. Então, letra A está fora, tá? A B, a esportivização e a desesportivização têm como principal objetivo promover a competição. A desesportivização, ela é o contrário, ela promove o que? A cooperação, promove o que é de melhor, tá? Na letra C, a esportivização envolve a promoção da atividade física mais informais. Não é mais informais, é mais formais, é mais direcionada, é mais midiática. Enquanto a desesportivização se concentra na competição no rendimento esportivo, não. Isso é a esportivização, não a desesportivização. Na D de dado, a esportivização e a desesportivização não têm impacto na forma como as pessoas praticam a atividade esportiva. A esportivização ela é muito grande, tá? Muito alto rendimento, muito alto na parte física, etc e tal. Então, só sobrou quem? O gabarito é, tá? A esportivização se relaciona com a transformação das atividades físicas em práticas altamente competitivas, item 1 do Código Esportivo, enquanto a desesportivização busca promover atividades mais centradas na diversão, no lazer e na saúde, tá? Beleza, gente? Deu para entender isso aí? Deu mesmo? Deu mesmo? Bora para a última questão? Vamos para a última questão, tá? Uma falhazinha aqui, tá? De origem inglesa, o rugby, ou rugby, né? É um esporte coletivo intenso de contato físico entre jogadores, concebido inicialmente com uma variação do futebol, disputado atualmente com mais de 120, em mais de 120 países pelo mundo, né? Pelo mundo, sobretudo nas Ilhas Britânicas, Austrália, Nova Zelândia, que tem até o Waka, Waka. Eu acho que é o Waka, que é uma tradição que eu fico gritando lá, né? Top pra caramba, né? Assista Invictus, tá? Filmaço. França, África do Sul, né? O campo consiste em uma área de 144 metros de comprimento, com 70 de largura, e sua superfície deve ser de grama, areia, barro, grama artificial e, em casos especiais, até na neve, tá? Tendo uma partida com duração de 1 hora e 20 minutos, divididos em dois tempos de 40 minutos, e a quantidade de jogadores titulares para cada equipe que inicia uma partida do rugby tradicional é de... Adivinha? 11 jogadores? Não, não é. Isso aqui é futebol normal. 16 jogadores? Não. Ou é 20 ou é 15. Galera, letra A, o gabarito, tá? 15 jogadores. É interessante você saber as regras básicas lá dos esportes da BNCC. Eu vou gravar ainda outros vídeos falando dos esportes relacionados à BNCC e algumas regras bem básicas, bem básicas. Por exemplo, touchdown. Existe no rugby? Não, não, não. É o try. É o try. É o try. Beleza? Show de bola. Galera, show! Acredita que o disciplinado ele vai sempre superar o inteligente. Então, valeu, um abraço e tamo junto. Valeu, fui!